para organizações religiosas. Quem vai conduzir hoje a apresentação será o Márcio, diretor do Axis Instituto, e eu estarei como mediador fazendo essa introdução e depois conduzindo as perguntas que vocês nos enviarão também. Então, vamos primeiro assistir um pequeno vídeo institucional do Axis Instituto e a gente vai dando a continuidade. Bom dia a todos. Muito bem. Algumas informações antes de nós começarmos, diria, oficialmente. Primeira, Márcio. O conteúdo será gravado e será disponibilizado nas redes sociais. Caso você não queira que a sua imagem apareça, a gente solicita que deixe a câmera desligada durante a formação. A segunda, a reprodução ou utilização do conteúdo dessa formação ela é permitida. E a gente pede que a fonte seja citada corretamente, identificando a autoria do material. E terceiro, use o chat para escrever suas dúvidas ou perguntas durante o Axis às 10. Ou as envie via WhatsApp pelo número 31-99336-2030. Tá bem? Então, vamos dar continuidade. Quem vai conduzir o trabalho hoje, então, é o Márcio, que vai falar para a gente ao longo desta manhã, de 10 às 11. O Márcio tem a formação em Administração e Finanças, é mestre nesta área, com pós-graduação em Auditoria Externa, contador, auditor, perito judicial, professor de graduação em pós-graduação, linguista, também da Faculdade Vicentina, do Paraná, e desde 2004, há mais de 20 anos, atuando como palestrante em diversos estados do Brasil e também no exterior. É um dos diretores do Axis Instituto, a instituição nossa especializada em atendimento a entes eclesiásticos, e diretor da Exactos Auditores, uma empresa especializada em auditoria externa, independente, em especial na área de educação e de saúde. Eu vou mediar esta apresentação de hoje, nessa pequena introdução, e no final, com as perguntas que vocês nos enviarão para fortalecer este encontro, tá bem? Bom, nós temos também no Axis alguns materiais que podem auxiliá-los. A revista Axis Vertentes. Nós temos 2 edições anuais, no primeiro semestre, final do primeiro semestre, final do segundo. A nossa última edição está aí exposta, agora em julho de 2025. Vocês podem acessá-la através do nosso site, que está aí embaixo também, que vocês vão receber este material depois. Aqui está a nossa última. E temos também o Axis News. O Axis News é uma publicação mensal das notícias que tem tudo a ver com a igreja, com as suas obras, na área civil, patrimonial, na área pastoral, na área legal, canonicamente falando, ou seja, todas as notícias importantes ao longo do mês, a gente publica um resumo dessa notícia no Axis News e lá tem um link para que vocês possam acessar a matéria completa. E, por último, antes que o Márcio dê a continuidade,
O Márcio, pode passar, para que o Márcio dê continuidade. Nós teremos agora, no mês que vem, em São Paulo, no CEPAC, na Casa das Paulinas, em São Paulo, capital, o 22º curso Gestão do Economato. Será no dia 22 e no dia 23 de outubro deste ano. Alguns dos temas que serão apresentados lá, dentre outros, a inteligência artificial a serviço da missão, como apoio à boa gestão do economato. Nós falaremos muito sobre o fortalecimento da organização religiosa e sobre as tendências da imunidade tributária no Brasil. Nós estamos dando uma chamada, com essa chamada do Domine a Gestão Eclesial. É um curso intensivo. Quem participa desse curso? Economas, advogados, contadores e todos aqueles que atuam na área administrativa financeira das entidades religiosas. Então, fiquem atentos, nós já estamos com várias inscrições e elas já estão abertas há alguns dias e falaremos de novo sobre isso. Márcio, por favor. Obrigado, Adilson. Muito obrigado aos senhores e às senhoras presentes aqui nessa manhã conosco, nessa manhã aí do dia 25 de setembro de 2025, em que a gente para um pouquinho para poder tratar de alguns assuntos aí ligados às organizações religiosas, eu mantenho aqui a mesma dinâmica do Axis às 10 dos outros períodos, então a gente vai fazer uma pequena exposição dos temas em que a gente fez um recorte, que a gente selecionou, e é interessante quando o Adilson comenta essa questão do Axis News, quando a gente publica, porque essas informações que eu vou comentar aqui hoje, que eu vou tratar aqui hoje, tanto do Sintonia, que é um programa da Receita Federal, quanto as respostas aí de consulta, que a gente, na prática, no dia a dia, a gente chama aí de COSIT, mas nada mais é do que são consultas feitas à Receita Federal, mas ligadas às organizações religiosas. E isso é publicado mensalmente pelo Axis, através da coordenação do nosso consultor Namilton. Ele e a equipe separam todas as notícias e a gente mensalmente publica essas notícias, ou seja, esse recorte que o Adilson demonstrou ali no Axis News, que fica gratuitamente lá no site do Axis, é só se cadastrar que mensalmente vocês vão receber essas notícias, que a gente fez um recorte hoje para a gente poder comentar aqui com vocês a respeito desse programa Sintonia e também desses três respostas de consulta aí da Receita Federal. Bom, aqueles religiosos e membros do clero e religiosas que trabalham conosco no dia a dia sabem muito bem que nosso trabalho, podem observar isso no nosso trabalho, que a gente se pauta muito pelo direito canônico, pelo direito próprio, pelas orientações da igreja, ou seja, pelo direito religioso nos nossos trabalhos. Mas não é por se pautar no direito canônico que a gente vai deixar de falar a linguagem da legislação civil ou da prática do dia a dia. Então, quando a gente traz essas questões ligadas aqui aos entendimentos da Receita Federal quanto a assuntos diversos, a gente procura exatamente observar o que está descrito lá no cânone 22, no Código de Direito Canônico Ocidental, ele está lá no cânone 22, que também é reproduzido no Código de Direito Canônico Oriental, lá no 1504. As leis civis, elas devem ser sempre observadas, elas devem ser observadas, desde que elas não sejam contrárias ao direito divino. Então, a gente não vai se utilizar do direito canônico ou do direito próprio para poder falar que a gente não vai cumprir uma determinada lei do nosso país. É claro que se essa lei ela for contrária aos nossos princípios, a gente tem que procurar os caminhos legais para poder fazermos os questionamentos. Mas aqui, falando objetivamente de legislação tributária, dessa legislação civil como um todo, de uma legislação trabalhista, ela precisa sim ser cumprida. Então, a gente quando traz esses temas,
a gente reforça a importância de que, cumprindo a legislação tributária, cumprindo a legislação civil, nós estamos também cumprindo as orientações do nosso Código de Direito Canônico, né, que regula aí as nossas organizações religiosas. Bom, a gente começa, né, o tema da nossa fala, que a gente nomina aí de selo de governança fiscal, né? Esse selo de governança fiscal, na verdade, é o que a Receita Federal hoje ela utiliza aí alguns mecanismos, né, para poder fazer o acompanhamento das nossas atividades no dia a dia, das nossas operações no dia a dia, né? E esse programa é um novo programa da Receita Federal, que ela está nominando aí de sintonia, né, tentando pensar aí em funcionar como se fosse uma orquestra, né, as coisas funcionarem bem, né? Então ela faz uma analogia à palavra sintonia, né, de que tudo esteja funcionando conforme as regras fiscais, as regras tributárias como um todo, né? Então, é um programa novo, ainda é um programa piloto da Receita Federal, que esse programa, na verdade, ele faz uma classificação das entidades de acordo com o nível de regularidade tributária das instituições. Isso não vale somente para o nosso público aqui de organizações religiosas, de associações, de fundações do terceiro setor. Isso vale para todas as instituições, mas também para nós. Então, a Receita Federal ela passa a classificar as entidades de acordo com o nível de regularidade que essa instituição apresenta as suas informações de pagamento de tributos, suas informações de cumprimento das obrigações acessórias, né, que são as declarações, o ECD, a ECF, a DCTF, ou seja, todas essas obrigações, a Receita ela tem agora uma forma de demonstrar se a instituição está cumprindo essas obrigações ou não está cumprindo essas obrigações. Isso, ele vai muito, ele se encontra muito com as questões ligadas ao que a gente vem trabalhando nas nossas instituições hoje, relacionadas à governança, né? A governança, aqueles pilares da governança, de transparência, de prestação de contas, de compliance, aquele projeto de integridade da instituição. É isso que a Receita Federal ela tem como fundamento, né, em todos os seminários que a gente tem participado, nos grupos de estudo, em que a gente tem tratado dessa questão. Esse é o desejo da Receita Federal, né? E por que isso? O que a gente tem a favor? O que isso muda na nossa vida? Na prática, a Receita ela quer conceder alguns benefícios, sejam fiscais ou institucionais, para estes contribuintes, para essas instituições que apresentam ali um grau de qualificação um pouco maior, né? Então, essa é, na verdade, ali a grande preocupação da Receita Federal em relação a trazer esse programa em classificar as instituições que estão cumprindo as suas obrigações tributárias. Bom, ligados a isso ainda, né, a gente tem esse aspecto da regularidade fiscal, que não é uma peculiaridade só do nosso país, né? Com todas essas turbulências que a gente tem vivenciado, né? Mas todos aqueles países que compõem ali a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? A OCDE, hoje a gente tem 38 países que compõem essa organização, esse organismo internacional. Hoje o Brasil ele ainda não figura dentro dessa organização. Ele é um membro, não é ainda um membro pleno, mas ele é considerado um parceiro-chave da OCDE. Então, o Brasil ele está pleiteando ser um membro pleno dessa organização internacional. E são vários países: Suécia, República Tcheca, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Espanha, Finlândia, França, Grécia. Vários países já estão dentro da OCDE, mas o Brasil ainda não. E o Brasil pleiteando
essa participação da OCDE através da Receita Federal. Isso é um dos mecanismos necessários para se participar desse conjunto de organismos aí que estão discutindo as questões ligadas a transparência, a governança, também relacionada às questões da administração tributária. E é interessante, quando a gente coloca essas questões, né, que a OCDE, ela mesma recomenda uma separação entre instituições que se entendem como de baixo risco e instituições de alto risco, né? Entidades de baixo risco são aquelas que, de alguma forma, né, demonstram transparência, boa-fé e que cumprem as regras tributárias. Então, dentro de uma lógica, dentro de um princípio de manter relacionamento com diversas instituições, quando eu tenho essa classificação fiscal, se ela é de baixo risco, ela me dá mais segurança que aquela instituição é séria, que aquela instituição pode receber um recurso público, que aquela instituição pode receber, por exemplo, bens apreendidos da Receita Federal, para que ela possa fazer lá o seu bazar, possa fazer lá uma forma complementar de arrecadar recursos. E também classifica aquelas que são de alto risco, aquelas instituições com as quais que eu vou transacionar, que eu vou comprar um determinado produto, um determinado serviço, se ela cumpre as normas legais. Então, esse programa da Receita Federal, ele começa a fazer essa classificação dentro desse pensamento aí, né, da OCDE. E é interessante a gente pensar nisso, né, que a própria colocação da Receita Federal dentro do planejamento estratégico que ela tem, ela coloca que é um grande desejo, né, um grande pilar do planejamento da Receita Federal, é migrar, né, de um relacionamento que é conflituoso, né, para um cenário mais amigável e orientativo, né? Apesar, né, das imagens retratadas em tela aí serem imagens que a gente está se referindo aí a uma religiosa e a um clérigo sendo amigos aí da Receita Federal, né? Isso a inteligência artificial nos proporciona muita tranquilidade para a gente trabalhar com essas imagens, né? Muita facilidade. Mas esse é o desejo da Receita Federal, né? Que é migrar de um relacionamento conflituoso e repressivo para um cenário mais amigável e orientativo, né? Onde as instituições elas podem ter, aquelas que estão melhor classificadas, elas podem ter acesso à informação, elas podem ter um retorno de um pedido de orientação, de um processo protocolado lá no ECAC, ela tem privilégios em relação a estes processos que estão lá protocolados, né? Só para poder dar um exemplo em relação a isso, uma instituição com qual para a qual a gente presta serviço há um certo tempo, entrou em 2023 com um pedido de restituição de imposto de renda sobre aplicação financeira. É um valor considerável que essa instituição, os profissionais que atendiam a essa instituição não se atentaram para o desconto do imposto de renda nas aplicações, e como todos nós sabemos, a instituição é imune, não tem que pagar imposto de renda sobre aplicação. Então, foi feito um levantamento criterioso de todos os valores não prescritos para poder se pedir essa restituição para a Receita Federal. Só que isso foi dado entrada no processo em 2023, já se passou o ano todo de 23, o ano todo de 24 e parte do ano de 25, e o processo ainda não foi analisado. O que a Receita Federal está se comprometendo com as instituições que têm uma boa classificação no Sintonia? Que os processos delas serão prioritários. Então, é essa instituição
se ela está bem classificada, ela tem prioridade na análise de uma restituição, ela tem prioridade na análise de um processo dentro da Receita Federal, num processo de importação de um equipamento, por exemplo, de um hospital, um processo de importação de um equipamento por uma instituição de assistência social. Então, estes processos eles vão ser priorizados de acordo com essa classificação aí dentro do Sintonia. Uma questão interessante, importante, é que existem ali 4 grandes pilares dentro do Sintonia. Né? Dentro desses pilares, a gente tem lá a parte cadastral, que é manter a instituição regular em termos cadastrais, em termos de diretoria, em termos de presidência, de representação legal, em termos de conselho fiscal, ou seja, toda a parte cadastral do endereço, para quem são os representantes, isso é um dos quesitos utilizados pela Receita Federal para uma classificação melhor dentro do Sintonia. Depois, as declarações e escriturações. Né? Infelizmente, é comum dentro das nossas instituições acontecer de, olha, eu não recebi a documentação de uma determinada comunidade, o prazo da DCTF está vencendo e eu preciso entregar a DCTF porque senão tem multa. Aí a instituição acaba entregando uma DCTF, às vezes sem movimento, ou às vezes com parte da movimentação apenas, e aí depois retifica 2, 3, 4, 5 vezes uma DCTF. Se ela faz isso, a Receita Federal, dentro do Sintonia também, vai fazer uma classificação quanto a isso, né? Para poder definir ali em qual grau de classificação que a instituição vai entrar. A questão da consistência das informações, se as informações declaradas e escrituradas são consistentes, né? A gente sabe que hoje a gente tem diversas obrigações acessórias, apesar da cobrança e da promessa da Receita Federal de fazer uma apresentação mais concisa, a gente ainda tem diversas obrigações. E, às vezes, uma informação prestada por um determinado processo é diferente por outra informação prestada em outro processo, em outra declaração. Então, essa inconsistência de informações, ela também vai ser objeto ali de classificação. É claro que se ela tiver consistente, eu tenho uma classificação melhor. Se ela tiver inconsistente, eu tenho uma classificação pior. Né? E é claro também, ela considera a questão de regularidade do pagamento de tributos. Né? Se os tributos que são devidos, Márcio, mas a gente é imune, como é que você está falando de tributo? Estou falando dos tributos retidos na fonte, do imposto de renda retido na fonte, eu estou falando aqui da Previdência Social. Se a instituição ela não tem o certificado de entidade beneficente de assistência social, não tem o SEBAS, ela recolhe a cota patronal. Se a gente está falando do Instituto de Vida Consagrada, da Sociedade de Vida Apostólica, da organização religiosa em si, a gente sabe que ela paga a cota patronal sobre determinadas verbas. Então, toda essa regularidade, ela também é acompanhada pela Receita Federal. O que a gente tem, e a gente, enquanto Axis aqui, a gente não estou falando aqui em nome da Receita Federal, estou falando no sentido de que estudando o que eles desejam e nós, enquanto instituição de consultoria e assessoria à gestão para as organizações religiosas, para as associações, para as fundações ligadas às instituições religiosas, é nossa responsabilidade também dizer que o enquadramento e ter uma boa nota dentro do Sintonia, uma boa classificação dentro do Sintonia, nos permitirá ter acesso a informações e a condições benéficas para as instituições. Então, daí a importância da gente trazer esse tema e tratar deste tema dentro aqui de um Axis às 10. Né? Em relação a essa classificação do Sintonia, a gente tem aí uma divisão, né, de notas, né, como se fossem as nossas notas na nossa educação básica, na nossa escola, né, que tudo que é menor do que 70% seriam classificações que não são boas. Né? E aí a gente vai galgando passos nessa classificação do C ao A+.
o A+, é a melhor classificação que a gente pode ter. Então, se a minha diocese, se a minha congregação, se a minha associação, se a minha rede de hospitais, onde eu atuo, ela tem uma classificação de 99,5, ela é uma classificação A+. Ou seja, é uma instituição plenamente reconhecida pela Receita Federal que cumpre as suas orientações todas, né, dentro lá do espírito normativo lá da governança, em que as normas tributárias também precisam ser cumpridas, isso no dia a dia lá da gestão, ela cumpre com louvor essas normas. Então, é uma instituição séria com a qual eu posso me relacionar, com a qual eu posso ter muita tranquilidade de trabalhar no dia a dia. Então, a Receita, ela pega a avaliação dessa instituição, da nossa paróquia, ela pega a avaliação lá da nossa diocese e vai dizer, olha, a diocese, ela está registrando tudo certo, ela registra todo o patrimônio, ela registra as doações recebidas, ela registra lá as côngruas repassadas aos padres, recolhe o imposto de renda dessa côngrua. Então, isso tudo, ela faz essa classificação, que é uma classificação dentro daqueles 4 pilares que eu mostrei ali, para poder dizer, beleza, essa instituição está bacana, a gente pode seguir em frente, né? E só para poder ressaltar, né, de forma clara e de forma objetiva, quais são os benefícios que até agora foram postos pela Receita Federal, que a instituição vai ter, um benefício, ele remete a um outro programa da Receita que se chama Consenso, que é um mecanismo da Receita destinado a prevenir e solucionar conflitos tributários e aduaneiros de forma dialogada. Então, se eu tenho lá a minha classificação ali A positivo, eu tenho um acesso a um auditor fiscal da Receita Federal, os meus colegas contadores, os meus colegas aí, gerentes financeiros, administrativos, que atuam nas diversas instituições, sabem que no passado, a gente, quando ia na Receita Federal, a gente tinha um auditor fiscal que nos atendia. Meu Deus do céu, conseguir isso hoje é quase que impossível. E através deste programa, né, que é o Sintonia, e ele dá um benefício em relação a esse outro programa, que é o Consenso, ele permite um contato direto na Receita Federal com os próprios auditores fiscais lá, de uma forma dialogada, para se entender aquele processo, seja ele administrativo ou judicial. Então, às vezes, alguns processos que a gente tem na Receita, de questionamento ligado lá aos SEBAS, que a Receita está questionando uma determinada forma de atuar da instituição, uma aplicação que a instituição fez, ou um recurso que mandou para fora, para o exterior, ela hoje, através do que está sendo prometido, que está sendo colocado, através desse programa Sintonia e através desse programa Receita Consenso, é que vai existir um canal mais dialogado, um canal, um certo privilégio para aqueles que têm uma boa classificação, eles poderem esclarecerem as suas dúvidas, né? Uma outra questão é aquela que eu citei, aquele exemplo que eu citei, da análise prioritária de pedidos ali de restituição, de ressarcimento ou de reembolso de tributos federais. Pagou um DARF 2 vezes, ou o banco reteve um recurso lá da aplicação financeira que não poderia, pagou um IOF indevido, né, pagou um determinado tributo, ela está criando um canal que vai privilegiar que a restituição saia antes, né? A gente já tem isso, por exemplo, nas nossas pessoas físicas, quando a pessoa ela é cometida de uma doença, de uma enfermidade, ou ela é alguma classe, por exemplo, ela é professor, ela tem uma restituição privilegiada, ela recebe antes. Aqui a Receita está criando também para todas as pessoas jurídicas, incluído neste grupo as imunes e as isentas, também essa possibilidade, né? Uma prestação de atendimento orientativo. Né? Nós todos que atuamos no dia a dia com as instituições e que precisamos orientar as instituições,
às vezes, uma grande dificuldade, é um grande limbo, a gente não sabe, às vezes, para que caminho seguir. E a Receita está prometendo que, a partir dessa boa classificação de sintonia, a gente vai conseguir, inclusive, reduzir os litígios. Aqui é só uma tela, né, do assunto, uma tela da Receita Federal, que isso é uma consulta pública, né? Então, a gente acessando aí essa tela, e os links aí vai estar aí no nosso material, se a gente clicar aí nessa lupazinha, e a gente vai abrir aí essa tela, e se a gente a Receita Federal ela informa quais arquidioceses, por exemplo, estão com classificação a mais. Eu posso entrar com o nome da minha instituição e posso entrar com o nome, com o CNPJ da minha instituição. E essa, hoje, publicamente, ela permite o acesso a todas as instituições que têm conceito a mais, ou seja, falar bem da instituição a gente pode falar. Agora, aquelas que ainda não têm uma classificação que é digna do a mais, né? E só para poder relembrar aqui rapidamente, quando a gente fala digna do a mais, é ter 99,5% de conformidade fiscal, de regularidade fiscal. Então, isso é algo muito representativo. Aqui, nesses exemplos aí, né, isso está público, né, a gente não está quebrando nenhum tipo de sigilo. Se a gente entrar lá no site da Receita Sintonia, a gente vê que essas instituições aí, Arquidiocese de Montes Claros, Arquidiocese de Santarém, Arquidiocese de São Luís do Maranhão, Arquidiocese de Vitória da Conquista, né, onde estava lá o Dom Josafá, né, até pouco tempo. Dom Josafá era o responsável pela Arquidiocese de Vitória da Conquista, agora ele assumiu lá a Arquidiocese de Aracaju, né? Então, a Arquidiocese ele entregou a Arquidiocese de Vitória da Conquista dentro da conformidade fiscal. Ele saiu de lá, deixou tudo certo, tudo regular. Aí tem outro desafio agora na Arquidiocese de Aracaju, aí tem que pesquisar aqui o CNPJ da Arquidiocese, ou o CNPJ da sua associação, o CNPJ da sua instituição, para saber se ela está na classificação a mais. Se não está aqui na classificação a mais, a gente vai consultar lá através do ECAC para ver qual que é a nossa classificação e o que está faltando para a gente poder chegar numa classificação a mais ou melhorar a nossa classificação. E esse levantamento da Receita Federal é feito mensalmente, tá? Então, isso é um dos pontos que a gente queria trazer hoje para poder conversar com vocês. Bom, a gente tem aqui mais 3 pontos, mas antes eu gostaria só de comentar, né, o que seria essa questão desse COSIT, né? O COSIT, né, ele é, na verdade, uma solução de consulta. COSIT é uma solução de consulta, é uma resposta oficial da Receita Federal sobre as dúvidas de interpretação da legislação tributária. Então, o COSIT, essa resposta de consulta, ela nos ajuda a entender, olha, como que a gente vai atuar dentro da nossa instituição, né? E muitas instituições ligadas aí às organizações religiosas, às associações, elas têm feito consultas no COSIT. O interessante, né, que quando a gente entra com uma consulta lá nessa Coordenação Geral de Tributação, ele tem alguns efeitos práticos, que é suspender multas, juros sobre a matéria até 30 dias após a gente tomar conhecimento de qual que é a resposta que a Receita tem. Se eu tenho uma dúvida de interpretação, e eu vou trazer aqui 3 exemplos de dúvidas, a gente traz esses exemplos. Como que eu vou atuar aqui agora? Como que eu fiz a consulta? Então, como que é a resposta dessa consulta? Como que é a interpretação dessa consulta? E ela tem uma característica também, que ela é vinculante, né? Essa resposta de consulta, ela é vinculante, né? Ou seja, se vale para a paróquia lá em Bragança, no interior do Pará, vale também para uma paróquia aqui da nossa diocese de Sete Lagoas, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Ou seja, um padre que tem uma dúvida lá, fez a consulta e aqui essa resposta também vincula as nossas instituições. Bom, esclarecida essa questão
da consulta, né, que é claro que muitos colegas certamente já sabem fazer e já fazem uso desse mecanismo, a gente separou 3 grandes consultas aqui, mas que eu vou ser breve, até por conta do nosso tempo, mas só para a gente poder refletir um pouquinho, né, sobre como que isso é importante. Eu deixo claro, né, que o nosso propósito aqui do Axis às 10 é uma primeira ideia do tema que a gente traz, né, porque cada tema desse a gente poderia ficar muito tempo falando sobre ele, colocando as questões sobre ele. É claro que lá na nossa formação do Gestão do Economato, né, que o Adilson até citou aí, que vai acontecer agora lá em São Paulo, a gente tem mais tempo, a gente se dedica um pouco mais a esclarecer esses detalhes. Mas vamos lá. Esse COSIT, que é de 20 de agosto de 2025, do mês passado, a pergunta feita, claro que aqui de uma forma mais resumida, uma fraternidade, uma paróquia pode abrir um restaurante dentro de suas dependências e continuar com a imunidade tributária? É uma pergunta que às vezes a gente se passa em diversas instituições do nosso dia a dia. Né? E a Receita Federal ela vem respondendo exatamente isso, se pode ou se não pode. Aí ela considera algumas questões ligadas à imunidade, ela fala muito da questão da atividade econômica ser compatível com a imunidade e os impactos práticos dessa norma na missão. Aí, se a gente vê objetivamente isso, né, o caso prático que a Receita responde, né, olha, eu tenho um restaurante dentro da paróquia, eu posso ou eu não posso exercer essa atividade? Ou isso vai tirar a minha imunidade? Né? A imunidade, a Receita responde nesse COSIT, a imunidade pode ser mantida mesmo em atividade econômica não religiosa, porque fornecer alimentação, vender alimentação, eu não estou falando aqui de distribuir gratuitamente alimentação, estou falando de vender, fazer lá uma campanha de pizza solidária, vender lá 1000 pizzas, vender refeição, isso, na opinião da Receita, não há problema desde que isso seja mantido para as atividades fins da instituição, que o recurso angariado seja para atividade fim. Agora, ela faz algumas colocações que a gente tem que ficar muito atento. Toda a renda seja aplicada nas finalidades essenciais e que não haja prejuízo à livre concorrência. O primeiro é tranquilo. O segundo é algo muito subjetivo, em que a gente não tem nem tempo, nem como, nem argumentos para poder dizer eu estou fazendo concorrência ou eu não estou fazendo concorrência. A questão é que a Receita hoje ela reconhece que você pode ter uma atividade, mesmo que ela não está vinculada à sua atividade fim, desde que você utilize esses recursos nas atividades essenciais. Lembrando que aí a gente precisa ter uma boa contabilidade para demonstrar que o que entra e o que sobra ali pagando as despesas, isso é bem aplicado no dia a dia da instituição. E isso é um ponto essencial. Né? E tanto ligado a isso, diversas outras atividades, né? Porque a consulta da Receita foi sobre um restaurante funcionando numa paróquia. Ela falou que não tem problema, mas a gente tem N outras atividades que também podem se assemelhar a isso, tá bom? Então, essas aí são alguns quesitos que a gente coloca. O ponto número 2, né, o penúltimo aí que a gente vai tratar, é de uma outra consulta feita, respondida, na verdade, publicada a resposta no dia 14 de agosto de 2025. E esse COSIT, né, a gente muda a chavinha ali, a gente estava falando lá de atividade econômica, agora a gente está falando de aposentadoria do religioso ou da religiosa. No caso dessa consulta aqui, foi de um religioso. Né? E o COSIT 141, ele trata de valores pagos aos religiosos aposentados, a tributação e os impactos práticos quanto a isso. E na prática, o que é o caso? Uma organização religiosa pagava a um religioso, repassava um valor a um religioso, que tinha lá na consulta, lá responde, lá fala que é uma doença de Alzheimer, ou seja, esse religioso tinha uma doença de Alzheimer e recebia um valor a mais como complemento da sua aposentadoria. E aí a organização religiosa
pergunta para a Receita, este complemento, ele deve ser tributado ou não? Né? E a Receita Federal responde que são isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria pagos por previdência pública ou privada. Ora, uma organização religiosa, ela não é uma instituição de previdência pública ou privada. Então, a conclusão da Receita Federal é que esses valores pagos por organização religiosa a ministro inativo como complementação da aposentadoria são tributados como rendimento de trabalho assalariado. Então, deve sim ser tributado. Ou seja, se o padre, se a freira receber algum valor para poder cuidar de uma doença, esse valor receber, que eu estou dizendo aqui, não de aposentadoria, receber da organização religiosa algum valor para poder tratar dessas doenças e outras doenças, outras enfermidades, esses valores, na opinião da Receita Federal, importante dizer aqui, eu estou frisando opinião da Receita, ela que está respondendo, não sou eu, não é o Axis, esses valores são tributados. Certo? Bom, o nosso último tema, né, aqui é um recorte, senhoras e senhores, a gente faz um recorte de alguns temas, né, porque são muitas informações, né, e como eu disse, a nossa equipe fica lá preparando o Axis News mensalmente, separando essas notícias para poder trazer para vocês. Então, a gente fez esse recorte aqui, mas é importante lá acessar o Axis News, que todo mês tem lá uma informação diferente. Aqui é uma informação voltada para o auxílio financeiro por organização religiosa. Né? O que é aqui o caso prático? Né? É passado, a instituição repassa a título de casa pastoral um valor, né? Um valor para os seus religiosos, um valor para os seus ministros de confissão religiosa. Né? Então, a prática é exatamente essa. Uma instituição religiosa, ela não dispõe de casa pastoral. O que eles estão chamando aqui de casa pastoral? É onde o padre, onde a irmã, onde o pastor reside. Né? Ou seja, quando ele fala, só lembrando, né, porque a Receita aqui ela não é específica da Igreja Católica, ela trata de organização religiosa. O que a gente está falando aqui para o nosso público, né, que o Axis atende somente a Igreja Católica, então quando a gente trata aqui da Igreja Católica, a gente fala padre e freira, é a linguagem que a gente está usando aqui. Mas essa resposta de consulta se aplica a todas as confissões religiosas. E aqui, no caso, a pergunta que foi feita para a Receita Federal é basicamente essa: olha, esse valor, né, que é repassado lá para pagamento de aluguel, ele pode ser tratado como um reembolso, uma indenização isento de tributação, ou deve ser somado à côngrua e tributado como rendimento? Ah, Márcio, mas aqui eu não recebo côngrua. Não recebe côngrua, maravilha, não tem problema. Agora, se eu recebo a côngrua, se eu recebo ainda um valor de aluguel, né, para poder ajudar, olha, eu não tenho aqui uma paróquia, ela não tem uma casa para o padre poder morar. Né? O que a Receita está respondendo é o seguinte: ok, você pode bancar essa casa, mas essa casa, esse valor que você vai repassar para ele pagar lá o aluguel é um valor tributado. É isso que a Receita Federal está respondendo. Né? Então, o que essa instituição aqui, quando a gente faz a consulta, a gente sabe, a Receita sabe quem que é a instituição que está fazendo a consulta, mas quando ela publica a resposta, né, e a gente está falando aqui de uma publicação que aconteceu agora, dia 18 de setembro, né, dia 18 de setembro, foi essa resposta da Receita Federal, dizendo que esses valores repassados a título aqui de aluguel, né, a título de aluguel para o religioso, isso ele tem que ser somado ao valor que ele recebe, tem que ser tributado pela Receita Federal. É importante a gente pensar o seguinte: olha, dentro das nossas instituições, às vezes não acontece este caso, mas pode acontecer, às vezes, um caso
que aí a gente tem que guardar as proporções de ressarcimento daquele funcionário que trabalha home office, que paga uma internet, que paga, às vezes, uma conta ligada àquela atividade profissional que ele está exercendo num trabalho home office. É uma questão diferente. Aqui não. Aqui é um pagamento de aluguel, né? E ela subdivide, né? Essa resposta aqui, ela tem 21 páginas, né? Essa resposta tem 21 páginas. 21 páginas. E ela subdivide aí as questões ligadas a essa responsabilidade e justifica o porquê que isso aqui tem que ser tributado. Ela fala da responsabilidade da instituição em fazer a retenção, né? Ela fala que isso aqui se trata de essa verba paga a título aqui de aluguel, de ressarcimento de aluguel, ela é, sim, uma complementação de remuneração, ela é um acréscimo patrimonial para quem recebe, a gente pode até discordar, mas objetivamente ela responde que não. Olha, isso aqui não, isso aqui é um acréscimo de patrimônio, independente da forma como está contratado essa obrigação. A obrigação tributária do beneficiário, né, que ele vai ter a retenção e também tem que ser paga ali, é calculado de acordo com a tabela progressiva. Bom, a gente tratou aqui, né, de várias questões, né, desde lá do Sintonia, e mais 3 respostas de consulta, e respostas dos senhores e as senhoras podem observar que a gente está falando de respostas extremamente recentes, né, de agosto e setembro de 2025, e que impactam no nosso dia a dia das nossas instituições, na nossa forma de operar as instituições no dia a dia. Então, é muito importante a gente se manter atento, se manter atualizado, né, para que a gente possa efetivamente cumprir de forma correta as nossas obrigações. Lembrando que o fato de ter uma resposta de consulta vincula a todas as instituições. Não é somente só a quem fez a consulta, mas a todas as instituições. Então, se a gente fez a consulta, se foi feita uma consulta e a resposta é daquela forma, a gente pode até discordar. Os nossos departamentos jurídicos podem questionar, podem querer entrar com uma ação. Eu acho que existe um caminho, mas pelo menos a gente cria aqui um entendimento, né? Se a gente vai cumprir a legislação, maravilha, ok, não tem problema nenhum, dá para cumprir essa resposta de consulta. Se a gente não vai cumprir, a gente tem que ser preventivo em algumas ações que devem ser feitas no sentido da gente tentar resguardar o problema da instituição. Porque hoje é uma freira, é uma religiosa, é um religioso, é uma abadesa que está conduzindo o trabalho da instituição. Amanhã é outra, amanhã é outro, né? E às vezes a gente pode estar deixando uma herança aí que pode ser uma herança problemática para a instituição. Bom, por fim, né, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu peço desculpas, porque às vezes é um assunto que às vezes carece de um detalhamento maior, né, mas diante do nosso propósito de tempo, e também não tomaram muito tempo dos senhores e das senhoras, a gente faz aqui uma primeira apresentação, um detalhamento, né, que vale a pena depois para os profissionais, principalmente para os colegas aí da área, entrarem lá nos COSITs e lerem tudo, interpretarem lá, também darem a sua opinião. Adilson? Ô, Márcio, volta 2 slides, por favor, aí. Voltar? 2. Não, então não. É sobre o canal oficial no WhatsApp. Ah, tá. Não, então é para frente, Adilson, aqui. Ok. Bom, então só para a gente aprofundar, a gente sugere que vocês entrem no nosso canal oficial no WhatsApp, ficar por dentro de tudo que acontece, né? Cursos, artigos, o Access News, que o Márcio colocou, a nossa revista também, atualização e legislação, tudo isso está lá. E também, pode passar o próximo, Márcio, por favor? Só reforçando mais uma vez, nós teremos, então, no mês que vem, né, do dia 22 e 23 de outubro, lá em São Paulo, nosso 22º curso de gestão do economato. Na segunda-feira, encerra o primeiro lote, dia 29 de setembro, então fiquem atentos aí para não perder essa possibilidade. E é claro, como o Márcio colocou, esses temas serão aprofundados, dentre outros, né? Estamos falando de 16 horas de atuação, 2 dias, então teremos muito mais coisas lá. Muito bem, Márcio, nós temos aqui várias perguntas, né, para serem colocadas,
E aí a gente vai ter que ser bem objetivo na resposta para dar tempo de falar uma quantidade boa aqui, tá bem? Mas, desde já, muito bom, muito obrigado pela sua exposição, sua fala, bem esclarecedora, mas, de fato, a gente tem que aprofundar cada vez mais. Bom, vamos lá. Márcio, vocês falaram sobre o Axis News e dos temas que são publicados. Caso recebamos o material e tenhamos dúvidas, poderemos entrar em contato sem abusar da boa vontade? Ou, para isso, é necessário um pagamento pela dúvida a ser esclarecida? Não, Fadilson, assim, a gente, o Axis, né, é o nosso ganha-pão, é uma equipe grande aí de profissionais que trabalham conosco, mas esse tipo de trabalho, quanto mais a gente puder socializar, é melhor. Né? Então, seja o Axis News, seja Vertentes, esse Axis às 10, são encontros totalmente gratuitos e a gente não tem nem o mínimo interesse, não tem nem assinatura para isso. O nosso intuito aqui é partilhar, porque toda vez que a gente partilha, a gente recebe muito mais. Né? Às vezes, na própria pergunta que surge aqui no Axis às 10, nos ajuda depois no trabalho, no dia a dia, né, Adilson? Então, assim, se houverem dúvidas, não tem problema, a gente encaminha a resposta. É claro que se for algo, não, analisa aqui para mim a minha diocese com 120 paróquias. Não, aí é um pouco mais complicado. Ou analisa o meu Instituto de Vida Consagrada. Mas essas respostas mais objetivas, isso é tranquilo, isso faz parte do nosso compromisso em bem atender a igreja. Okay. Beleza, Márcio? Aqui tem outro curso de gestão, até rio no final. O curso de gestão do economato discutirá de forma mais profunda os temas aqui colocados. E no caso de mais de uma pessoa de uma mesma congregação, isso mesmo, participando, é possível algum desconto? Me desculpe se desfoquei do tema. Risos. Adilson, tem sim. A gente tem, é claro, que o curso são 2 dias, né? E a gente procura sempre atualizar todo o curso de gestão do economato, né? Porque quando a gente fala economato é o todo. Não é porque a pessoa já fez o economato uma vez, é que não tem coisa nova, não, muito pelo contrário. Isso tudo, a gente está falando de questões de agosto e setembro, Adilson. E a gente vai tratar em outubro. Hoje saiu um outro COSIT muito interessante, Adilson, que trata lá de aplicação de recursos por associações no exterior. Então, assim, e saiu hoje, foi publicado hoje pela Receita Federal. E, com certeza, a gente vai tratar deste assunto no Gestão do Economato. É muito dinâmico, Adilson. Agora, quanto ao desconto, é só conversar com o comercial aí, que realmente eles têm lá uma política de desconto interessante. Tá? Ok. Bom, tem uma outra aqui também. Chegou aqui pelo WhatsApp aqui, deixa eu ver aqui. No caso, a regularidade fiscal, pelo que entendi, se estivermos em uma captação de recursos junto ao governo, por exemplo, em uma possível verba parlamentar para a nossa obra social, no caso, um hospital, saúde, no caso, hospital, o selo poderia nos distinguir e nos classificar melhor para conseguirmos a captação? O que você acha? O Adilson, isso é um programa novo, não está totalmente claro, mas o que dá a entender é exatamente isso. Esse é um bom exemplo. Né? Você vai ter uma emenda parlamentar, você tem lá uma verba que uma verba de fundo público que você está solicitando, você entra na fila primeiro. É isso que a Receita está prometendo. Até porque ela te garante, olha, essa instituição aqui tem a documentação toda redonda, toda arrumadinha, então ela não vai me dar muito problema de prestação de contas, de receber o recurso, de demonstrar como é que ele foi feito. Então é nessa linha mesmo, mas objetivamente hoje tem aquelas 4 questões lá, que é de benefício para poder receber a restituição antes, um canal de contato aberto com a Receita, são aqueles lá. Mas eles estão prometendo que sim, ampliar para essas outras questões. Ok. Tem uma outra aqui, onde faça a consulta da minha diocese. Eu vou responder direto. Vocês vão receber o material, mas tem um link lá no slide 18, vocês vão ver o link lá para fazer a consulta da diocese ou da congregação, tá bem? É direto lá. Outra coisa, Márcio. Fazemos o pagamento da côngora e descontamos o INSS do padre como forma de adiantamento salarial. O INSS é recolhido como contribuinte individual e é pago pela paróquia. Está correto ou está indo contra as diretrizes da Receita? Não, é isso mesmo, o entendimento, viu, Adilson? Se ele está pagando o INSS e coloca o INSS como adiantamento, veja bem, Adilson, aqui é o pensamento fiscalista, tá bom?
Essa forma de atuar você não vai ter problema. Tem dioceses e algumas congregações que não fazem dessa maneira, mas é um certo risco, porque essa é a maneira de você somar aquilo que você tem no INSS, você desconta o INSS ali como um adiantamento e tributa o todo. É isso mesmo, é essa orientação mais conservadora. Ok. Com relação aos COSITs, pelo que entendi, nossa instituição pode fazer uma consulta, mas no caso de algo bem peculiar, não correríamos o risco de despertar na Receita potencial fiscalização em nossa instituição, ou podemos fazer a consulta de forma anônima? Não, Adil, essa pergunta é boa. Não pode fazer anônimo, né? Tem que identificar. E é isso, né? Aquele negócio que você. Se você não sabe que é pecado, você pode errar. Mas a partir do momento que você foi lá e falou assim, não, isso é um pecado, eu fiz errado. Aí você tem que entrar na linha. Então, assim, se eu fiz a consulta, eu tenho e veio a resposta dizendo que o meu procedimento está incorreto, eu tenho que corrigir o procedimento, eu tenho que fazer certo. Então, tem essa preocupação mesmo. Eu não vou perguntar, porque se eu perguntar, se ele falar que não pode, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que corrigir. Né? Mas é um risco que a instituição tem que medir aí. Né? Tá, tem outra aqui. Márcio, parabéns pela apresentação. Gostaria de perguntar sobre inserir o CNAE secundário sobre o restaurante. Para nós é muito interessante como princípio de renda alternativa. Aliás, como mostrou aqui, inclusive, né? O cartório de registro da pessoa jurídica vai se opor, porque em São Paulo é mais amarrado, com certeza, né? Minha pergunta é, vale a pena mencionar na ata de criação de atividade secundária a própria COSIT 151? Eu não iria por citar na ata, eu tenho que estar explícito no estatuto, sabe, Adilson? Eu não citar a COSIT na ata, eu acho que não é o caso, porque a gente está falando do órgão público federal. Né? A gente tinha até pouco tempo na Receita Federal uma dificuldade de incluir atividade secundária em organização religiosa. Graças ao bom Deus, essa barreira foi vencida. Né? Agora, a gente tem, sim, o Estado de São Paulo, todos nós sabemos, ele tem uma peculiaridade lá que ele quer uma organização religiosa pura. E qualquer atividade complementar, a gente tem, sim, essa dificuldade cartorial. Né? Então, a gente iria pelo caminho de prever no estatuto, né? Mas não ficar citando os COSITs nas atas, não. Ok. Márcio, qual a diferença entre o programa Sintonia e a certidão negativa de débitos? Isso é interessante, Adilson, porque quando eu, junto com a equipe, né, a gente começou a estudar esse programa Sintonia, a gente falou assim, mas aí vai acabar a certidão, porque aí não precisa da certidão, mas quando a gente vai estudar, e aí participando aí dos grupos de trabalho, a gente viu que essa gestão, o Sintonia, é mais ligado àqueles aspectos de governança, sabe, Adilson? Gestão de riscos, gestão desse risco tributário, aquele aspecto mais macro. A certidão é mais aquele operacional do dia a dia, aquele documento pontual dentro daquele período ali de uma validade. Aqui não, aqui uma relação mais longa, né? Aquela ilustração ali que a nossa equipe de comunicação colocou ali, né? Do leão com a cabeça, né? Do lado ali do negócio, ou seja, não, peraí, você agora, eu não vou te engolir, não. Eu vou aqui, nós vamos conversar, nós vamos dialogar. Então, a certidão é simplesmente para poder te falar, olha, aqui neste período você está em dia. Mas a nossa, ou uma certidão positiva com efeito de negativa, tem isso também. Mas aqui o Sintonia não, uma relação mais duradoura, que inclusive o Sintonia pega um período de 36 meses. Ah, tá. Bom, tem que fazer mais 3 aqui. Tem um comentário, quando vocês irão dar curso em Salvador? Vamos preparar um curso para Salvador, com certeza. Uma outra. Ótima apresentação, Márcio. Parabéns. Uma pergunta sobre reembolso de despesas. Pode ser considerado como verba indenizatória? O que você acha? O Adilson, aí a gente tem que ver caso a caso. Né? Naquele exemplo que eu dei ali de interpretação de internet, de algumas despesas específicas, elas são passíveis, sim, de serem consideradas como reembolso, um deslocamento, são passíveis, sim. Agora, em despesas mais robustas, e esse caso que a Receita responde aqui é de aluguel. Né? Então, a gente está falando aí de pelo menos um aluguel de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, dependendo do aluguel. Né?
Então, esses valores mais significativos, eles precisam ser verificados com maior atenção, né? Não é porque a Receita respondeu aqui que eu vou mudar todo o meu procedimento, mas eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar como proceder. Só um parênteses, Adil, você falou de Salvador, a gente não vai estar não estaremos em Salvador, mas uma empresa do Grupo Axis, a Exactus, ela vai estar em novembro num evento lá em Recife. Né? Isso. Bom, tem aqui um agradecimento aqui do Gleiferson, não sei se deve ser lá do Santo Agostinho, gente boa também, gostamos muito dele. Tem outro aqui, a classificação da regularidade fiscal. Deverá ser informada a nossa congregação pelo contador? Como saber sobre isso? Veja bem, qualquer um pode entrar ali agora no site e consultar. Se for a mais, não, maravilha, está bonito. Se não for, pega o certificado digital, entra no ECAC, né, e aí tem lá os passos lá a serem seguidos para poder consultar, com o certificado digital ou com o acesso GovBR, consultar qual que é a minha classificação hoje, de D até A mais ali. Bom, duas últimas, então. Tem uma aqui que é de esperança, a outra é de aperto. Primeiro do aperto. Você falou de uma COSIT e citou a situação de um religioso com Alzheimer, se não me falha a memória. E, consequentemente, a tributação nos valores que a entidade religiosa passa para ele custear o tratamento médico. Essa situação não poderia ser interpretada num futuro alargado, entre aspas, pela Receita, e querer jogar tudo nas costas dos religiosos, como, por exemplo, fazer o rateio dos custos de uma casa de idosos para os religiosos que ali são tratados? Ixi, colocou. Fico arrepiado só de pensar nessa possibilidade. Você está doido? Essa pergunta aí dá um Axis às 10 de 2 horas. Mas veja bem, é o receio que a gente está, sabe, Adilson? A cada dia, né, e a gente faz isso diariamente, né? A cada dia a gente está vendo que as coisas estão apertando mais, né? Está ficando muito mais complicado a gente poder fazer algo diferente. E aqui a gente vê que a gente está com muito receio disso, né? dessa interpretação que a Receita Federal está dando para esses valores que são repassados ou custeados para os religiosos. Então, isso é alvo de muita preocupação nossa, da nossa equipe, porque a cada resposta que vem, só vem apertando. É o INSS, que você citou aí numa pergunta anterior, é a assistência médica, que também tem uma interpretação objetiva, que ela é remuneração, agora o aluguel. Então, assim, está apertando um pouco mais, né? A gente tem, por isso é que eu frisei que essa é a interpretação da Receita Federal. Cabe, né, aí com o apoio aí de uma consultoria ou dos profissionais aí da área de contabilidade e do direito, uma análise mais minuciosa, porque a gente também não pode dizer que não sabia. Agora a gente tem conhecimento que eles estão tributando e querem tributar. Se, na hora que a gente mandar lá o ECD, o ECF, lá para a Receita, eles vão cruzar as informações e vão falar assim, opa, peraí, você não está tributando aqui, a instituição não está tributando. Então, a gente tem que se prevenir para poder não até se autodenunciar, né, perante a Receita Federal. Tudo bem, mas vamos para a última, então, são 11h04, para a gente encerrar 11h05, mas só um comentário, a Gilvânia colocou de novo, vocês virão dar curso em Salvador? Vamos preparar e pensar, viu, Gilvânia? Márcio, a última é o seguinte, Márcio, não sei se essa apresentação nos traz esperança ou desespero, mas uma coisa é certa, nos alerta a ficarmos atentas à legislação e nos mantermos atualizadas para evitar sustos e ataques cardíacos, se é que me entende. Seria cômico se não fosse trágica tal situação. O que você acha? Eu concordo plenamente, Adilson, mas é importante a gente estar atualizado mesmo, sabe? E esses momentos, a gente, enquanto igreja, a gente tem que se unir. Né? E não dá para a gente poder achar que sabe tudo. No dia que a gente achar que sabe alguma coisa, é melhor a gente até nem sair de casa. Né? A gente está sempre aprendendo. Né? Quantas vezes a gente estuda da imunidade 150 da Constituição, a gente estuda a imunidade, lê, e aí, de repente, vem uma situação dessa que tira a gente do prumo e a gente, puxa vida, é uma interpretação diferente. Então, vamos partilhar a informação, vamos trocar informação, vamos pegar essa live, vamos divulgar o material que a gente está disponibilizando, trocar ideia com os colegas. O colega teve uma dificuldade, liga, vamos trocar ideia. A gente vai crescer muito assim. Enquanto igreja, a gente não pode ser diferente.
Infelizmente, né, outros diversos setores aí se unem e defendem os seus interesses. A igreja ela precisa se unir mais e se organizar. E aqui a gente está falando de questões práticas, porque isso no dia a dia é o econômico que apura, é o contador, é o advogado que está lá no dia a dia, é o consultor que está ali no dia a dia acompanhando. Então, assim, vamos ficar atentos e vamos nos unir dentro desses aspectos aqui e é claro, estudar, aprofundar, ler e partilhar o conhecimento. Né? Então, Adilson, já são 11h05 aí, eu agradeço imensamente a oportunidade, né, de partilhar um pouco aqui, porque a gente tem estudado aqui com a nossa equipe de profissionais, e a gente se coloca aí à disposição. Adilson, eu devolvo para você a palavra aí, fica com Deus aí. Sim, olha que interessante. Já colocaram sobre a NR1 também, vamos falar sobre isso também. Só um detalhe, nós falamos durante 1 hora, né? Programa Sintonia e 3 cositas importantíssimas, e respondemos 11 perguntas, isso em 1 hora. Imagine em São Paulo em 2 dias, como vai ser no mês que vem. E nós, como o Papa Leão tem colocado, né? Temos que ajudar o outro a construir pontes com diálogo, encontro, unindo-nos para sermos, como o Márcio colocou, uma só igreja, um só povo, sempre em paz, e que a gente possa caminhar e perseverar nessa caminhada da nossa igreja católica, apostólica, romana. Um grande abraço a todos, agradecemos o Márcio mais uma vez, a Karine com o nosso apoio, a toda a equipe do Axis e, é claro, a todos vocês que participaram aí, estiveram conosco essa manhã de 10 às 11, e mantenham-se informados, estaremos sempre juntos. Um grande abraço, uma boa quinta-feira, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.